Excelentíssimo senhor presidente Fábio Medeiros Rocha, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente e a todos que nos escutam via rádio, via rede social, bom dia a todos. E gostaria de iniciar minhas palavras também me associando aos projetos de lei do vereador Rony Barbalho, onde faz uma justa homenagem às pessoas da família Medeiros e Figueiredo. Estão todos de parabéns e com certeza terão o nosso apoio também. Gostaria de fazer referência a algumas pessoas para fazer justiça à história dos movimentos, dos assentamentos. Me recordo de algumas reuniões quando estava se implantando os assentamentos na Santa Rita, em São Boaventura, onde vinha para cá um dos líderes do movimento, Luiz Haroldo, que chegou a ser superintendente do INCRA em Pernambuco. Então, eu acredito que Custódia tem muito a agradecer a Luiz Haroldo e outras pessoas da sua equipe, dos movimentos, que vinham aqui para fortalecer e organizar aquele embrião do que hoje é o assentamento São Boaventura e Santa Rita. Me recordo, participei de reuniões com eles, então não poderia me furtar de fazer essa justa lembrança e agradecer a Luiz Haroldo, todos do movimento, as lideranças sindicais que participaram daquela implantação e aos agricultores e assentados que são os principais protagonistas desse feito. Então, Custódia realmente só tem a agradecer, eles estão de parabéns. Também não poderia deixar de citar aqui uma indignação minha em relação à forma que o governo do Estado vê Custódia, porque hoje vi no blog, um dos blogs mais acessados de Custódia, do nosso amigo Júlio Cavalcante, onde tem uma matéria que o governo do Estado está para assinar uma ordem de serviço entre uma PE que liga Afogados da Engazeira e Ibitiranga, 18 milhões para esse distrito e próximo a Carnaíba, ligar Afogados a Carnaíba, um lance assim do distrito de Ibitiranga. Então, Custódia nada. Também deixar registrado minha indignação, a gente está aqui colhendo os frutos que foram plantados, volto a dizer os senhores, em 2004, 2005, acho que o presidente se recorda disso, dessas lutas dos movimentos, das pessoas aí, dos movimentos sindicais, da FETAP, até do Sindicato Rural de Custódia, e dos apoios externos, como eu falei, do nosso amigo Luiz Haroldo e outras pessoas que participaram aqui. Não vou citar nomes dos amigos de Custódia, das lideranças sindicais, mas as pessoas que estão me escutando vão entender. Mas para mim não cometer injustiça, esquecer nomes, fica meus parabéns a todos. Mas cadê essa mesma luta em relação à PE 310 e a água para abastecer a zona urbana de Custódia vindo da transposição? Tantos ministros visitaram Custódia, o ministro da cidade, tantas pessoas da cúpula do poder. E graças a um pouco de chuva que tivemos e uma adutora de décadas que funciona precariamente, que traz água de fato, mas a gente está sendo abastecido. Mas já entramos em colapso em outro momento, e a qualquer momento vamos entrar em colapso de novo do abastecimento. Custódia está crescendo, indústrias que merecem essa atenção, e cadê esse empenho do ministro? Custódia, para sobreviver como cidade, precisa da água da transposição, e a água está passando por Custódia, a gente não pode usar. Então é preciso levantar essa questão. Então fica a minha indignação ao governo do Estado, que fecha os olhos para a Custódia, e também dessas lideranças que fecham os olhos em relação a isso. A PE 310 e a água de Custódia. Ponto. Voltando à matéria que eu discuti na última reunião, que eu apresentei, falei no pequeno expediente, me furtei de falar no grande expediente, que era uma matéria que eu tratei como simples, que ia me subsidiar e aos senhores na função de fiscalizar, na função primordial do legislativo,
que era sobre os conselhos de merenda, de transporte e de assistência, que a gente, ainda hoje eu recebi inúmeras denúncias sobre o transporte que leva os estudantes aqui para a Sertânia, carro que pega fogo, carro superlotado, carro que quebra, estudante que fica sem estudar por causa de transporte, e a gente não poder exercer a função de vereador, de simplesmente perguntar as informações que precisamos para formular a ajuda cabível, até um assessoramento, que a indicação se torna isso ao executivo, a gente não pode furtar. Então os senhores estão abrindo mão das funções de legislar. Nós temos que dar atenção a isso. O conselho da merenda é importante que funcione, e mais gritante ainda, não vi ninguém se movimentar que tenha assento no conselho. Nenhum vereador nem falou que tem, e se tem, não disse se existe. Então é grave, porque essa casa tem assento no conselho de merenda. Então a merenda que é fornecida na base, lá no aluno, é diferente do que é pago. É diferente do cardápio que foi apresentado. Então é preciso ter esse cuidado, que o dinheiro está sendo gasto, mas o aluno não está sendo beneficiado. E se tem algum vereador que participa do conselho de merenda, que se manifeste e diga como está funcionando. Eu só queria essa informação, mas o prefeito mobilizou a sua força-tarefa para que um simples requerimento meu fosse negado. Mas eu estou apenas aguardando, diga aos senhores aqui, estou aguardando a cópia da ata. 10 minutos para passar ligeiro. Eu estou. Não foi não, né? Eu estou aguardando a cópia da ata. É simples, os senhores não tem nada, mas vai subsidiar a minha representação. Vou apresentar ao Ministério Público Estadual, e no que couber ao Ministério Público Federal, já está agendada uma visita minha à Procuradoria em Serra Talhada para apresentar os fatos que eu entendo ser graves, aos indícios de irregularidades, e que a sociedade sequer tem direito de ter conhecimento. Então isso é grave. Isso é grave. Aí eu vou pegar a cópia da ata, meus requerimentos, já que não posso tomar outra iniciativa, que somos blindados para com o executivo, então vou procurar ajuda no Ministério Público. Essas matérias serão entregues, representadas por mim, no Ministério Público e no TCE. Os transportes, volto a dizer, inúmeros problemas. Até pegar fogo em carro essa semana pegou. Tem vídeo na internet, tem áudio dos alunos pedindo socorro, e foi deixado ao léu. Então isso é nossa função, fazer essa fiscalização, ajudar no que for preciso, e se houver irregularidade, denunciar, porque senão a gente vai ser omissos. Não podemos ser omissos. E essa mesma semana, senhores, tivemos o dia 28 de setembro, a semana passada, o dia universal do acesso à informação. Dia 28 de setembro. Em Custódia a gente está voltando no tempo. E quando eu era oposição, em outra legislatura, que foi oposição também, fui questionado por um ex-vereador, assessor do prefeito, que dizia assim: quando é oposição tem que negar até moção de pesar. Eu não entendo por esse lado. A gente tem que ir pelo que é justo e pelo que é bom, e fazer nossas obrigações. Votar contra porque é oposição, ou a favor porque vai ter algum favorecimento, não é assim que deve se agir com ética, não é assim que se deve desempenhar a função do vereador. Então, dia 28 de setembro, nós não temos acesso à informação, porque você entra no site da prefeitura e tem coisas superficiais. Não tem lá o título da lei, mas não tem a lei. Não tem uma portaria exposta, não tem um decreto sequer exposto. Os servidores estão aí em crise, sem saber. Haja decreto vai, decreto vem, formas que constituem comissões de junta médica. Não tem um ato publicado na transparência do município, um sequer. Não tem um ato publicado. Me corrija se eu estiver errado. Não tem um ato. E a gente não tem direito de se furtar das nossas prerrogativas. Nós estamos enfraquecendo. Nós, que eu digo que eu me igualo aos senhores nesse momento, estamos sendo massacrados pelo executivo. O executivo fica bem, e o legislativo é que está com a sua imagem abatida.
O legislativo está sendo usado pelo executivo, o executivo está sendo poupado e os senhores estão sendo usados para blindar o executivo. Então a gente não pode trabalhar dessa forma. No primeiro quadrimestre, cadê a prestação de conta que ele tem a obrigação de vir à Câmara, principalmente à Comissão de Constituição e Justiça? Já descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Segundo quadrimestre, para cumprir a execução do orçamento e as metas fiscais, justo isso que a gente está discutindo. Será que o dinheiro está? Tem crise? Não tem? Está dando? A receita não é suficiente? Onde é o problema? Ele baixou um decreto agora, o servidor está em pânico, dizendo que desde 2 de janeiro, que ele vem tomando medidas para baixar despesas. Baixar a despesa do pequeno, como ele fez com as diárias do motorista e dos demais servidores, que ficou desse tamanho. E a do prefeito subiu de 400 para 1.000. R$1.000. R$1.000 a diária do prefeito. E do motorista 50. Do professor 50. Aí ele economiza. Aí desde o dia 2 que ele economizou, tirou algumas vantagens, perseguiu, criou cargos comissionados quando não podia. Descumpriu, aí baixa o decreto dizendo lá nas suas considerações que desde o dia 1º toma medida para baixar. Toma medida para baixar do pequeno. Dos favorecidos não. Os favorecidos sempre são favorecidos. Agora cabe aos senhores não cruzar os braços. E eu estou fazendo minha parte. E na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 4, no parágrafo 4 do artigo 9, diz que ele tem até o final de mês de maio para prestar conta dessa casa, tem até o final do mês de setembro para prestar conta dessa casa do segundo quadrimestre. Concluiu. Descumpriu por 2 vezes já a lei, já descumpriu 2 vezes um dos princípios constitucionais. Já é passivo de responsabilidade, crime de responsabilidade. Mas é para dar um ano, né? Então vamos vir a essa casa só em fevereiro, porque fecha as portas e vamos vir em fevereiro. Agora, só que a legislação em nossa Constituição diz diferente das vossas prerrogativas, das suas obrigações e das do prefeito também. E muitas perguntas foram colocadas, estão até emprestadas, mas para o mérito das minhas apresentações. Foi assim: o interesse do povo. Tem interesse do povo? Será que aqueles requerimentos têm interesse do povo? É em benefício da sociedade? Foi tudo dito isso aqui hoje. Explicar ao povo qual é a função disso ou daquilo. Então é interesse do povo. Eu acho que aqueles requerimentos meus eram de interesse do povo, sim. Mas vou levar o Ministério Público, vou levar o TCE e onde couber também a Justiça Federal, para que nos auxilie. Então era o que eu tinha a dizer. E agradeço a todos e volto a dizer aqui parabéns e conto comigo a família Medeiros e Figueiredo. Muito obrigado.